Olá, gente! Meu nome é Mari Ribeiro e hoje estaremos trabalhando a resolução de um algoritmo bem simples e muito utilizado na matemática. Seria a sequência de Fibonacci. Fibonacci era como era conhecido o matemático Leonardo Pisa, que propôs lá no século XIII essa sequência que vocês estão vendo aí em vermelho. A princípio, ela pode parecer uma sequência meio sem lógica, mas ela possui uma lógica aí por trás. O ideal é que vocês deem uma pausa aí no vídeo e tentem descobrir qual é a lógica. Isso vai ser fundamental para a resolução do algoritmo. Beleza? E aí, conseguiram? Bem, a sequência tem uma formação bem simples. Ela consiste na seguinte formação. A partir do terceiro número, no caso aqui o número 2, o número seguinte vai ser sempre obtido com a soma dos dois anteriores. Então, por exemplo, eu tenho 1 e 1, o número seguinte vai ser 2. Eu tenho 1 e 3, 1 e 2, o número seguinte vai ser 3, porque é a soma desses dois números aqui. 2 e 3, o número seguinte vai ser 5. 3 e 5, o número seguinte vai ser 8. Então, é uma sequência bem simples. Sabendo como funciona essa sequência, fica tranquilo da gente resolver o nosso algoritmo. Vamos lá? Beleza. Abri aqui o meu programinha. No caso do Java, eu vou trabalhar com o Eclipse. Mas vocês podem estar trabalhando com qualquer outra IDE, como por exemplo o NetBeans. Eu trabalho com NetBeans também, só porque, como eu já fiz o de PHP no NetBeans, vou fazer o de Java no Eclipse. Vocês podem estar trabalhando também com qualquer outro editor de texto, vai funcionar, certo? Mas eu prefiro trabalhar com IDE porque facilita a vida e no mercado de trabalho vocês vão trabalhar muito com IDE. Então, abri o programinha, vou criar aqui um novo New Java Project. Vou dar o nome de Java mesmo. Next. Finalizar. Beleza, criei aqui o meu programinha, o meu projeto de Java. Dentro desse meu projeto de Java, agora eu vou criar um novo. Um novo pacote, novo package. Então, vou dar o nome de aula 1. Finalizar. Dentro desse pacote aula 1 é que eu vou estar escrevendo o meu código. Então, vou criar uma nova classe. Vou dar o nome dessa classe. Exatamente o nome que eu vou salvar o arquivo, só por padrão. Lembrando que eu não posso trabalhar iniciando com caracteres especiais nem com números. E que, por boas maneiras, a minha classe sempre inicia com letra maiúscula, sempre com caixa alta. Então, aula 01, underline, Fibonacci. Mas eu posso iniciar com underline? Sim, você pode iniciar com underline. Você não pode iniciar com asterisco, arroba, jogo da velha, esses outros caracteres especiais. Beleza? A minha classe vai ser do tipo pública, então só finalizar. Ele aqui já criou, já pegou o nome do meu pacote e já declarou que a minha classe é do tipo pública e o nome dela. Beleza? Vou criar um método main. Lembrando o seguinte, vou dar uma dica. Aqui no Eclipse, se eu digitar main, segurar o Ctrl e apertar uma vez o espaço, ele automaticamente já vai me sugerir e ele já escreve para mim, eu aperto o Enter, ele já escreve para mim o método main, beleza? Mas o ideal para quem está começando é escrever esse método para poder aprender mesmo. É aquela história de tanto fazer
você aprende. Beleza? Então vamos lá. Eu vou trabalhar com duas variáveis, então eu vou fazer o código bem simples, fazer o mesmo esquema do PHP que eu fiz nas aulas de PHP. Vou começar com um código bem simples e depois eu faço outra aula a seguir, deixando esse código um pouco mais complicado. Eu vou trabalhar com duas variáveis. Qual é o problema aqui no Java? O Java é uma linguagem muito tipada, extremamente tipada, então eu tenho que declarar tudo quanto é a variável que eu vou trabalhar. Então, no caso, eu vou trabalhar com duas variáveis, uma chamada antes e uma chamada depois. Então, eu tenho que dizer que tipo essas variáveis vão receber. De antemão, como eu vou estar trabalhando com o código de Fibonacci, eu vou comentar aqui e vou colocar o código para a gente poder, a sequência de Fibonacci, desculpa. Vou colocar a sequência para que a gente possa acompanhar o raciocínio. Vamos lá, trabalhar com as duas variáveis. A variável antes vai ser do tipo inteira, então int antes, que vai inicializar o valor 0. Mari, por que 0? Porque eu preciso realizar um cálculo de alguma forma que eu consiga retornar esse 1 aqui duas vezes. E para poder realizar esse cálculo, eu vou necessitar trabalhar com uma variável antes do número 1, que no caso o valor é o 0. Como eu estou trabalhando com a linguagem de programação, eu tenho que finalizar a minha linha de comando com um ponto e vírgula. Vou para a próxima linha de comando. Também vai ser do tipo inteiro, variável do nome depois, que vai ser inicializada com o valor 1. Então, essa minha variável depois, ela está recebendo um valor de número 1. Mas eu posso dizer que a variável antes é igual a 0 e a variável depois é igual a 1? Não. Elas estão recebendo valores. Valores estão sendo atribuídos a elas, mas elas não são iguais a esse valor, porque elas vão sofrer modificações. Beleza? Vamos lá, continuando. Vou só pedir para imprimir aqui. Outra dica aqui do Eclipse. Ciso, Ctrl, espaço. Ele já escreve para mim o system.out.println. O que é isso? Eu estou pedindo para o meu sistema imprimir para fora, pulando uma linha. Então, esse LN significa que ele vai imprimir e automaticamente vai jogar o cursor para a linha seguinte. Mari, preciso jogar para a linha seguinte? Não, porque a minha sequência ela vai correr na mesma linha. Então, eu apago esse LN aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vou pedir para ele me retornar a variável depois. Só para fazer um teste para ver se está tudo funcionando até agora como eu quero. Vou executar esse código. Aqui no Eclipse, o atalho é Ctrl F11. E aqui ele me retornou 1. Foi isso exatamente que eu pedi, que ele me retornasse o que tem na variável depois. Então, ele me retorna o valor de 1. Beleza, até agora. Então, vamos continuar. O que é que eu preciso saber? Lembra que eu disse lá no início do vídeo que sempre o próximo número ele vai ser a soma dos dois anteriores. Então, esse número 2 aqui, ele é a soma desse 1 mais 1, que esse número 3 é a soma do 1 mais 2, e assim em diante. Então, eu preciso escrever isso em código. Como é que eu vou escrever? Eu vou dizer o seguinte, que a cada impressão, o valor que vai ser impresso vai ser da seguinte maneira. A minha variável depois, sempre o próximo número, vai ser igual a minha variável antes, mais a minha variável depois, ponto vírgula. O que é que aconteceu aqui? Lembra que eu inicializei como se tivesse um 0 aqui?
Então, 0 mais 1 vai ser quanto? 1. Beleza? Repetindo. 0 mais 1 vai ser quanto? 1. E assim eu consigo trazer esse outro 1. Só que eu tenho que criar uma sequência. Então, o meu antes, se vocês notarem aqui, vai ser o seguinte. Pegando esses 3 números, certo? Esse terceiro número menos esse segundo número vai resultar no primeiro. Quer ver? 1 menos 1, 0. Vamos ver nos seguintes? Vamos pegar esses 3 aqui, ó. 3 menos... Aliás, desculpa. 5 menos 3 vai me trazer 2. Vamos pegar esses maiores aqui. 13 menos 8, 5. Então, eu tenho que escrever isso aqui em código também. Então, a minha variável antes vai ser a subtração da minha variável depois pela minha variável antes. Beleza? Se vocês estão entendendo até aí, tranquilo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou só pedir para imprimir novamente. Então, preciso. Ctrl, espaço. Vou tirar o LN, porque eu quero que fique na mesma linha. Aliás, eu vou deixar o LN só para que vocês visualizem. E eu quero agora que ele imprima o seguinte. Vírgula. Então, após ele imprimir essa variável depois, ele vai me retornar uma vírgula. Como é um string, eu tenho que trabalhar entre aspas duplas. Além disso daí, então, no Java eu utilizo o sinal de mais para poder dizer que eu quero imprimir outras coisas. Então, além dessa vírgula, eu vou imprimir também sempre a variável depois. Porque eu sempre quero que ele fique imprimindo a próxima, a próxima, a próxima. Beleza? Tranquilo até aí, né? Só que é o seguinte, eu quero que ele realize um loop. Eu quero que ele imprima essa variável até um certo número. Eu quero que ele realize esses cálculos aqui até um certo valor. Para isso, eu tenho que criar uma espécie de teste. Então, eu crio esse teste antes dele iniciar aqui os cálculos. No caso, eu vou trabalhar com while, porque eu quero que ele realize esses cálculos e imprima enquanto alguma coisa for verdadeira. Que coisa? Enquanto a minha variável depois for menor ou igual, vou colocar 100, para a gente poder testar. Então, o que é que está acontecendo? Enquanto while, essa minha variável depois, for menor ou igual a 100, ele vai ficar realizando esses cálculos e imprimindo isso daqui. Como eu abri o while aqui, ele tem que ter uma chave de abertura e vai ter que ter uma chave de fechamento. Vamos testar? Então, ele está aqui me retornando. Só que aqui é o que eu disse. Como eu estou trabalhando aqui com esse LN, acaba que ele joga todo o resultado para baixo. Então, ele imprime e joga o resultado para baixo. O que eu faço? Eu tiro esse LN bem daqui, ó. Ctrl F11. Pronto. Ele está me retornando a sequência de Fibonacci. Só que aí eu vou ter um pequeno problema. Eu tenho um 144 aqui. 144 é maior do que 100. Vocês concordam comigo? O que acontece? Eu estou pedindo para ele sempre fazer o cálculo e depois imprimir. Só que quando ele chega... Abrir aqui novamente. Quando ele chega bem aqui no 55 e no 89, a variável antes é 55, 89 seria a variável depois. Vocês concordam que 89 é menor do que 100? Então, ele vai realizar ainda o cálculo. Ele vai pegar 55 mais 89 e vai me retornar o 144.
Então, eu tenho que escrever alguma coisa que eu consiga fazer com que esse 144 não entre aqui. Então, antes de ser impresso, eu realizo um outro teste. Que teste é esse? Se esse valor que vai ser impresso for menor do que 100 ou igual, ele vai ser impresso. Se não, ele não é impresso. Então, como é que eu coloco isso em código? If, se a minha variável depois for menor ou igual a 100, Mari, mas é o mesmo valor que eu estou utilizando lá no while. O while não funciona, não? Não, o while ele serve para um loop. Ele vai ficar executando determinada coisa enquanto for verdadeiro. Quando eu chego no if, ele é para uma decisão. Ou é ou não é. Então, se a minha variável depois for menor ou igual a 100, ele vai imprimir isso daqui. Também trabalha com chaves. Então, eu abro e fecho. Se não, aí entra o else. Ele vai me retornar uma outra coisa. Então, ou ele me retorna o se, ou ele me retorna o else. Não tem outra opção. Diferente do while. O while é o loop. Ele fica fazendo o que eu mandar aqui dentro enquanto isso aqui for verdadeiro. O se, ele executa ou esse bloco de comando ou esse outro. Então, caso o número seja maior do que 100, aí eu vou pedir para ele imprimir ponto. Então, chegou a um ponto que o valor que eu tenho aqui nas somas é maior do que 100, significa que ele não serve mais para ser impresso no meu código. Então, simplesmente, ele pula isso daqui e vai direto imprimir o ponto indicando que o meu código finalizou. Vamos testar? Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 5, até 89, que é menor do que 100. Beleza? Tranquilo, né? Na próxima aula eu vou estar complicando um pouquinho. Vou estar pedindo para a pessoa digitar um valor e o meu código retornar até esse valor que a pessoa digitou. Vejo vocês na próxima aula.